comunicação no ambiente familiar, no nosso lar, a comunicação do marido com a mulher com o marido, e provocar uma reflexão. Nós não vamos conseguir exaurir esse tema hoje, não vamos conseguir falar tudo que envolve a comunicação do casal. Vamos trazer algumas reflexões, essas reflexões vão provocar um pouco a gente de uma forma ou de outra, e o objetivo não é você analisar o seu cônjuge, o objetivo não é você, na hora que o pastor falar alguma coisa, você apertar a mão do seu cônjuge. Tu não vai fazer isso. O objetivo é você refletir quanto a si próprio, né? Os seus erros, os seus acertos, de que maneira a gente pode melhorar, de que maneira eu posso melhorar como cônjuge, a fim de trabalhar para a edificação do nosso matrimônio. Eu quero compartilhar inicialmente a leitura no livro de Jó, capítulo 2, e aí a gente vai desenvolvendo aqui uma temática que eu creio será abençoadora. Você pode ler, abrir na sua Bíblia, ou você pode apenas ouvir também. Jó fala um pouco de sofrimento, assim, não que eu vou girar em torno de sofrimento a pregação inteira não, mas é o nosso ponto de partida. Capítulo 2, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: tudo bem, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó e ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele e no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Amém, queridos? Texto triste, de final feliz, né? De final feliz. Você conhece a história de Jó, percebe que Jó foi curado, foi restabelecido fisicamente, socialmente, financeiramente também, teve novos filhos, mas ele viveu um momento de extrema dificuldade aqui, de um declínio financeiro terrível. Imagina um homem riquíssimo perder tudo, talvez como o Daniel Vorcaro. A diferença é que o Vorcaro fez uma série de irregularidades nos seus negócios, mas poderíamos talvez até comparar o nível de proeminência financeira de Jó. Um homem que era riquíssimo, perdendo tudo. Vorcaro está perdendo, eu não acredito que ele vai perder tudo, eu acho que vai ter dinheiro aí espalhado ainda, guardadinho ainda, mas ele perdeu a liberdade, que é algo horrível, você perder a liberdade. Ele ainda tem a saúde. Jó perdeu a saúde, perdeu os filhos, os 10 filhos faleceram, e eu nesse meu caminho do pastorado, a gente faz muitas cerimônias fúnebres. O sepultamento de um pai é algo muito triste, mas das vezes que eu tive que fazer o sepultamento de um filho,
Queridos, o pai presente no sepultamento do filho é uma tristeza inexplicável. E Jó estava passando por N tristezas, um momento muito complicado, e nesse momento ele precisava da esposa, e a esposa precisava dele. Eu tenho que dar um pouquinho de desconto aqui também, ou muito desconto para a esposa de Jó, que ela foi muito dura nas palavras dele. Quando olhou para ele e disse: por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Eu tenho que considerar que ela também perdeu 10 filhos, eu tenho que considerar que ela também ficou pobre. Mas Jó, em meio a toda a turbulência, ele teve uma rigidez emocional maior para não amaldiçoar a Deus. Por ela, amaldiçoaria a Deus mesmo. Não tinha problema amaldiçoar a Deus, não. E nós somos desafiados a ter uma fé em condições normais. Mas, a hora ou outra, somos desafiados a mantermos a fé em condições extremas. Da morte de um filho, da morte de um pai, de uma perda financeira extraordinária que nos reduz à pobreza e mesmo assim manter a integridade. E eu trago algumas referências aqui sobre relacionamento a partir da fala da mulher de Jó com ele. E você percebe ao longo dos capítulos do livro de Jó a figura dos amigos de Jó, que vieram de longe a fim de consolá-lo. Jó precisava de consolação, ele precisava de palavras, ele precisava de companhia. E os amigos de Jó começaram muito bem, do meio para o fim que começaram a errar, e erraram feio, inclusive, a tal ponto do Senhor Deus projetar um juízo para eles, que não seria realizado se eles se arrependessem e se Jó orasse por eles, como de fato aconteceu. E o Senhor não executou um juízo contra os amigos de Jó. Mas você vê no capítulo 2 que os amigos vieram de longe a fim de condoer-se com ele e consolá-lo. Você enfrentar um momento de dificuldade, marido ou mulher, seja financeiro, seja de saúde, é algo muito ruim, que se torna pior quando você sente que ninguém se importa contigo. Se passar por um sofrimento, já é sofrido, mas sentir que ninguém se importa torna o sofrimento mais doloroso ainda. E os amigos de Jó vieram para consolá-lo, e a gente não tem referência aqui da mulher de Jó fazendo isso. Eu posso falar aqui às mulheres, quando seus maridos estiverem enfrentando crises, e as crises podem ser de ordem material, financeira, pode ser crise emocional. Hoje eu recebi um áudio de um homem que não é da nossa igreja, ele tem seus 45 anos, se abrindo para mim, 48 anos mais ou menos, 45, e começou a chorar no áudio. Pessoa que normalmente não chora nunca, mas estava chorando. E contando um pouco da sua história, não é um homem, não era um cachaceiro mendigo de Ceilândia Centro, não, era um homem que ninguém julgaria que estaria passando por uma situação assim. Muitas vezes os homens passam por problemas calados, ficam sem dormir de noite, quando tem dívida e tudo mais. E quão importante é para ele que a esposa lhe possa ouvir, se compadeça e se importe. E como é triste quando ele sente que, poxa, eu estou numa crise tremenda, num momento terrível, e minha esposa nem liga para mim, para esse meu estado. Só que essa digressão, essa reflexão aqui, ela se aplica não apenas para a mulher. Eu não quero só penalizar a mulher, ou castigar a mulher, ou dizer que esse é um erro que as mulheres cometem. É um erro que os homens também cometem. Que às vezes a mulher está passando por um momento terrível, um momento de dificuldade, um momento de dor, e o marido não está nem aí, não se preocupa sequer, percebe a dor dela, ou percebe e ignora, ou percebe e minimiza, ou percebe a dor e acha que essa dor não é tão grande assim, que a dor mesmo é a minha dor é grande, a sua dor não é grande. Talvez essas palavras até aqui
não soem relevantes para você que esteja vivendo um momento muito bom, mas às vezes vai soar de forma mais forte, se em algum momento, nos últimos dias, nos últimos meses, sentiu isso em relação ao marido, em relação à mulher. Então a gente para aqui nesse momento para falar de sua esposa e seu marido, quando tiver em momentos de dor, você perceber, você se condoer, a semelhança dos amigos de Jó até aqui. E tem hora que a única coisa que você vai fazer é sentar e ficar junto e dizer: olha, eu me importo com você. Meu pai doente no hospital, e você que já acompanhou um pai, uma mãe doente também, muitas vezes você vai visitar o doente, você nem precisa falar palavra nenhuma para ele. Pode falar, não que seja errado falar, pode falar. Mas tem hora que unicamente você está ali do lado da pessoa amada, tocando no cabelo dessa pessoa, tocando na mão da pessoa, dizendo: eu vim aqui para ficar contigo. Isso já é absolutamente relevante e importante. E aí o que eles fizeram? Os amigos de Jó levantaram a voz e choraram, rasgaram as suas vestes, aquelas atitudes típicas de lamento daquela cultura, daquele povo. E diz o versículo 13: sentaram-se com ele durante 7 dias e não falaram uma só palavra. Irmãos, existem conselhos que podem ser dados. Talvez você precise de conselhos, talvez você se ache também capaz de dar conselhos para as pessoas ao redor. Mas às vezes eu sinto que a gente precisa de menos conselhos e mais pessoas que simplesmente cheguem do seu lado e tenham a disposição de ficar em silêncio do teu lado, simplesmente em silêncio e te ouvindo. E os amigos de Jó começaram a errar quando eles começaram a falar. Irmãos, é fato que tem aconselhamento, de dar conselho e tudo mais. Olha, o Jeremias, ao longo da semana, quantas decisões ele toma no intervalo de 7 dias? De levantar, de comprar, de vender, de fazer uma coisa, são tipo 10.000 decisões no intervalo de 7 dias. Entre micro decisões e macro decisões são 10.000. Agora eu, com o meu conselho, 2, 3 conselhos ali, eu vou resolver os problemas da vida dele todo. São 10.000 decisões tomadas, mas isso que ele precisa mais é ele, mas assim, todos nós, é de um amigo que chegue e ouça, simplesmente ouça, de forma sincera, ouvir, querendo ouvir, e com os ouvidos dizendo: eu me importo com você. E quão maravilhoso é quando você encontra no seu cônjuge essa pessoa que de fato ouve, ouvindo e ouve de verdade. E quão triste é quando você sente que o teu cônjuge não te ouve, não se importa. Então o amor em ação, como é a temática da rede de casais para esse ano, um amor prático, é uma demonstração muito prática de amor. Você se pôr à disposição de interagir com o seu cônjuge e de fato ouvir e entender. Agora sim, depois que os amigos começaram a criticar, falar: você está errando nisso, você está falando isso, Jó, você está errado, você está em pecado nisso, Deus está errado, Jó. Se está acontecendo isso com você, a lógica humana, a lógica rasa de alguém que não compreende o coração de Jó, mas que está julgando a partir de uma visão superficial da coisa. Jó, você fez isso porque você está em pecado, por isso que está acontecendo isso, você tem que se arrepender. É triste quando as pessoas em condição, com a percepção superficial do nosso problema e das nossas vidas, vêm apontar o dedo dizendo o que você tem que fazer, quando o problema é muito mais profundo. E isso foi muito doloroso, de que despertou até a ira de Deus, que propôs uma punição para os amigos de Jó. Mas no final das contas, 45 do segundo tempo, Deus perdoou todo mundo, Jó foi lá, intercedeu. E talvez a esposa de Jó tenha abandonado o marido no momento que ele mais precisava, no momento de
de uma fragilidade emocional ali de Jó. Ela também estava fragilizada, tá, tem que dar esse desconto. Mas a Bíblia fala de outras pessoas também fragilizadas que permaneceram fortes ali e tal, mas independente dela especificamente, hora ou outra, o seu marido pode estar sujeito a um momento de fragilidade emocional. A semelhança de Jó, a semelhança de Elias, por exemplo, a semelhança de João Batista, que estava num presídio, com dúvida se Jesus era o Messias mesmo ou não. Como é importante que no momento da fragilidade do esposo, a esposa esteja forte e apoiando. E no momento da fragilidade da esposa, o marido também esteja forte. Às vezes você é acostumado a ver o marido sempre rígido e sério, pode estar duvidando se algum dia ele de fato foi frágil ou não. Mas algumas pessoas só acreditam na fragilidade do homem quando ele pega uma arma e atira contra a própria cabeça. Aí os outros vão dizer, não, realmente ele estava com crise. Às vezes só na situação extrema é que vão reconhecer que mesmo pessoas aparentemente fortes também estão sujeitas a momentos de fragilidade. Lá no capítulo 19, quase no meio do livro, Jó se lamenta. E no versículo 17 do capítulo 19, a referência que ele traz é: minha mulher acha repugnante o meu hálito. Existe esse segundo momento de discussão em que ele interage com a mulher, ou que ele tem uma referência sobre a mulher, e as duas referências no livro de Jó sobre a esposa são referências negativas. E eu fico pensando que Satanás quis matar os 10 filhos de Jó, mas não quis matar a esposa não, querido. Talvez ele pensasse, essa mulher é mais útil para mim, viva. Ou não, né? Mas, assim, pelo menos a título de humor sério, né, queridos? De reflexão. Vem cá, se você conhece alguém, uma mulherzinha, uma irmãzinha, que depois que o marido morreu, a vida dela melhorou? E tem gente assim, que depois que o marido faleceu, ela chorou alguns dias, mas depois teve paz. Já pensou a minha morte servir de paz para a minha esposa? Ou o contrário também? Eu chegar em casa, a minha esposa sentir alegria, ou eu chegar em casa e a minha esposa dar taquicardia, ansiedade, porque vai começar a briga a qualquer momento. E são temas de oração. A referência que ele deu ali, o que ela tinha falado sobre o hálito dele, seu boca podre, sai daqui, boca de suvela. Já viram o vídeo do boca de suvela? Não, né, querido? Não vejam não, tá, queridos? Que é muito porco, inclusive. Mas ela em algum momento, ela se referiu ao hálito de Jó, e isso ficou na mente dele. Foi algo que ficou assim, registrado no coração de Jó. Irmãos, às vezes existem palavras que a gente diz ou em tom jocoso, ou inconsequente, ou até para machucar mesmo, que você pensa, não dá nada, você tá gorda, hein, mulher, você tá feia, hein? Você tem esse seu barrigão aí, hein? Você tá careca, isso e aquilo. Às vezes você faz umas brincadeiras assim que talvez na sua família todo mundo fez esse tipo de brincadeira, você aprendeu que essas brincadeiras é normal e tudo mais. Talvez, queridos, você não perceba, mas isso machuca. E às vezes o cônjuge nem diz que machuca, ele até ri, um sorriso meio sem graça, e nem às vezes não tem coragem de falar para você que machuca. Me encontrei com um rapaz, uma pessoa que eu gosto muito, e ele disse que na infância o pessoal tinha muita brincadeira de cor. Ele era negro e tudo mais, e tinha muita brincadeira nesse sentido, e ele disse que ele se sentia muito mal com essas brincadeiras nesse tom, e que os colegas normalizavam, achavam que era normal e tudo mais, e ele com 60 anos de idade, compartilhando dessas brincadeiras, que para o outro era brincadeira, mas para ele não era.
Talvez você venha de uma família ou um contexto de muitas brincadeiras, de falas, às vezes falas irresponsáveis, mas precisamos ter cautela da forma como você dirige a sua esposa ou ao seu marido. Às vezes em tom de brincadeira, ela não liga, ele não liga, mas às vezes pode ligar sim. E as lembranças que ele suscitar ao longo dos dias, das dificuldades, serem algo que te afasta dele, te afasta dela. Talvez ela não imaginava que as palavras dela machucavam. Eu vou falar uma coisa muito óbvia, mas é fato. As palavras podem machucar. As palavras, a forma como você se comunica com a sua esposa, com o seu marido, pode estar machucando ele. Assim, eu nasci num lar cristão, nunca fui cachaceiro, nunca fui da night, Mas, queridos, eu já me percebi muitas vezes pensando, cara, eu tenho que tratar melhor minha esposa. Todos nós aqui podemos. Eu acho que é interessante você ponderar. Você não deve partir do pressuposto que você já é o melhor esposo do mundo. Todos nós que estamos aqui podemos pensar que de alguma maneira nós podemos melhorar no trato com a nossa esposa. E da mesma forma também a esposa, que nós podemos melhorar no trato com o marido. E em relação às palavras agressivas, quando você pensa que você convive com a pessoa 24 horas por dia, como o caso do seu marido, mas sua esposa, é muito provável e possível que ao longo dos dias, das semanas, você fale palavras equivocadas, palavras exageradas ou palavras que machucam. A gente deve evitar isso, mas existe uma coisa muito importante que é o pedido de perdão, tá, irmãos? Você perceber que você falou demais, ou que seu tom foi muito duro, foi muito ríspido, e aí você chegar e dizer, meu amor, me perdoa, eu não devia ter feito isso. Existem maridos que nunca pediram perdão para a esposa, e esse que nunca pediu perdão, o primeiro pedido de perdão é o mais difícil de todos. Eu não vou pedir para você pedir perdão para sua esposa agora, não. Mas eu queria desafiar você a crescer, você que nunca pediu perdão para sua esposa. É possível, é provável. O IBGE, a estatística do IBGE diz que tem gente aqui que nunca pediu perdão para a esposa. A você, depois do culto, em algum momento, olha, irmão, eu ouvi a pregação do pastor, e eu vi que esse cara sou eu, nunca te pedi perdão. E eu quero te pedir perdão hoje, porque tal dia eu fiz isso, aquilo, outro, eu quero te pedir perdão. E eu queria convidar você a crescer um pouco. E o seu crescimento envolve isso também, de você perceber que você erra, e o pedido de perdão não te diminui. Ele é desconfortável pedir perdão para alguém. Mas é algo que te faz você crescer, algo que te desenvolve, algo que te melhora. E às vezes, queridos, nós não percebemos que as nossas palavras estão sendo agressivas e que as nossas palavras estão machucando. Ao mesmo tempo que envolve você buscar perceber isso, você refletir quanto ao seu vocabulário, envolve também, irmã, você falar abertamente para o seu marido. Olha, Luciel, você falou isso de mim e eu fiquei triste, isso me machucou de alguma forma. E da mesma forma o Luciel, Dalila, você falou isso e isso, e isso me machucou, eu não gostei dessa frase especificamente. Ao invés de você falar, Dalila, você sempre fala demais, você sempre fala pelos cotovelos, você sempre machuca. Ao invés de falar dela e taxar ela, etiquetar ela, você abordar especificamente a frase que ela disse. Olha, hoje a gente estava lá no mercado e você falou, Dalila, que eu sou muito mão de vaca, que eu sou muito murrinha. E essa fala não foi uma fala que me deixou triste, eu não me considero essa pessoa, então. Porque às vezes você está inúmeras frases estão sendo faladas ali que estão te desconcertando, que estão te diminuindo, e você nunca expôs isso de forma franca para o cônjuge, que isso está te machucando.
E existe uma pergunta: você teria coragem de perguntar para o seu marido, sua esposa, vem cá, a forma como eu falo, como eu tenho falado ultimamente, tem sido uma comunicação agressiva? E se ele dissesse que sim? E se ela dissesse que sim? Qual seria a sua reação? Só que normalmente, queridos, para alguns, não para todos, mas para alguns isso é um vespeiro. O que é o vespeiro? Você toca no vespeiro, você já fez isso já com Exu e com os Exuí. Não é os Exu demônio não, tá, queridos? Os Exuí, o Exu é Exu que é demônio, né? Vocês sabem o que eu estou falando dos Exu? Quem conhece o que é Exu, Exuí, levanta a mão aqui para eu ver. Não conhece Exuí? Pesquisa no Google, tem uns marimbondos chamados Exu e Exuí. E você clica na casinha, você toca na casinha deles assim, de leve. Aí começa a sair ali, eles vão e vai só desenvolvendo. Então, às vezes tem um assunto que é delicado para você. Aí você fala: ó, meu amor, você falou essas palavras, você falou que eu sou mão de vaca. Eu não gostei disso. Ah, lá vem você agora, já começou cedo hoje. Aí já começa a escalonando. Então, é uma resposta que impede completamente o diálogo a partir daquele ponto. Então, assim, existem casos e casos. Existem casos de que o casal consegue desenvolver a prosa ali, a conversa sobre a temática ali, sem criar confusão. Já outros que, se for tocar nesse ponto, aí vira um auê. Aí já não consegue mais o diálogo dali para frente. Então é algo que tem que ser trabalhado. Mas se nós simplesmente sairmos daqui hoje com o desejo de comunicar melhor, de entender melhor, e dizer: cara, eu preciso ter mais cautela com as minhas palavras. Eu não posso agredir a pessoa que é simplesmente a pessoa mais importante da minha vida. Rony, a pessoa mais importante da sua vida é Lenilda. Não tem outra pessoa mais importante. O Hélio teve início, Letícia, daqui a pouquinho estão indo embora. A pessoa mais importante da vida dele é Alessandro. E às vezes a pessoa que a gente mais ama, mais importante, é aquela que a gente é mais agressivo. Ah, mas ela agora é sensível demais, eu não posso fazer nada que essa pessoa é sensível demais. Será? E a minha busca: Senhor, me dá equilíbrio nas minhas palavras. Ah, pastor, não tem como ser perfeito, eu sou assim, eu sou desse jeito. E essa premissa, se você diz: ah, eu sou desse jeito, é um pensamento que, se você dá guarida a ele, aí você não vai mudar mesmo, né? É um pensamento que, se for acolhido, você vai dizer: eu não vou mudar, não quero mudar. E todos nós podemos mudar, seja por sua decisão, seja pelo Espírito Santo, que nós acreditamos, amém, queridos? Eu acredito no Espírito Santo, eu acredito no poder de Deus, de interagir conosco e em nós, e produzir em nós coisas que nós não conseguiríamos sozinhos, mas com o Espírito Santo em nós, todos nós podemos mudar. Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma desvia o furor ou a fúria, e a palavra ríspida desperta a ira. Eu fiz uma pergunta muito perigosa para a Daiane esses dias, falando da minha vida pessoal. Eu falei: Daiane, de quando a gente casou para hoje, eu estou mais nervoso ou estou mais calmo? Seja sincera. Aí ela falou: Jair, você está muito mais calmo. Eu falei: sério? Eu me admirei, assim. Aí eu pedi para ela falar um pouquinho mais, assim, nesse sentido, para tentar ver se ela estava querendo me agradar ou se realmente ela estava com a percepção. Aí eu fiquei feliz no sentido que eu senti que eu evoluí um pouco, que eu melhorei um pouco. Por que eu estou falando isso? Para dizer aos irmãos que nós podemos melhorar. Se não no cenário da comunicação, existem outros cenários mais diferentes que nós podemos melhorar.
E vale a pena desejar, você ter 2025 o desejo de ser um esposo melhor, de ser uma esposa melhor. Você veio, está no culto de casais, é um culto difícil de vir, tá, queridos? Não é tão fácil assim, não. Primeiro que as mulheres querem se arrumar para ir para o culto de casais. E depois os maridos não querem vir, porque tem medo de ter dinâmica. E vai me chamar lá na frente. Vai me chamar lá na frente? Será que eu for? Irmã, seja sincero, o seu marido perguntou se ia ter dinâmica? Levanta a mão para eu ver se seu marido perguntou. Olha lá, perguntou, olha, uma, tem mais, é que a irmã está com medo de levantar e o marido brigar com ela depois. Mas o marido perguntou, vai ter dinâmica? Vai me chamar lá na frente? Então assim, é um culto meio dificultoso, né? Para alguns é simples, mas para outros é mais dificultoso. Mas mesmo assim você veio, dedicando esse tempo aqui, não sabia quem ia estar pregando, se ia ser um texto, se o pregador ia falar coisa com coisa, se não ia, mas mesmo assim você veio com essa perspectiva, não, é para a família, é para o casal, que esse culto hoje à noite, de alguma forma me abençoe, de alguma forma me inspire a ser um marido melhor. Às vezes num contexto como esse, você não vai ter uma pregação, uma preleção, simplesmente destrinchando todos os temas, exaurindo o tema com toda a teoria que você precisa para ser melhor. Não necessariamente. Mas aqui é um contexto que vai estimular em você bons propósitos, bons desejos, bons desígnios no seu coração. Por mais que não entenda a palavra toda, do começo ao fim e tudo mais, mas às vezes basta uma frase, um pensamento, uma conclusão, um insight, para que você possa se propor, de fato, a ser um esposo melhor, uma esposa melhor, e isso repercutir positivamente no seu relacionamento. E nessa nossa comunicação com o cônjuge, que às vezes está calmo, que às vezes está furioso, Provérbios 15:1 diz que a resposta calma desvia a fúria. É marido que fica nervoso, tem um momento do dia, uma janela do dia, que ele fica nervoso. E tem esposa que de uma hora para outra fica nervosa também. Algumas mulheres passam pela TPM como se nada demais estivesse acontecendo. Mas algumas mulheres, quando estão na TPM, de fato têm uma alteração de humor muito intensa. Algumas, a depender das questões hormonais, altera muito. O que vai exigir o quê? Do esposo a compreensão e a paciência e a resposta calma, para ajudar o cônjuge a passar por aquele momento de nervosismo. Mas tem marido que não tem direito de ficar nervoso, porque o dia que ficar nervoso, a esposa vai dobrar a resposta, vai gritar 6, e se ele gritar 9, ela vai gritar 12, e ver quem que fica mais nervoso de todos. O que pode deixar o momento mais conflituoso ainda. O ideal é que ninguém fique nervoso, mas se um dia um ficar nervoso, que o outro fique calmo, e que eles possam alternar o dia de nervosismo, como se isso fosse possível, controlar esse tipo de coisa. Mas é possível sim, olharmos para a palavra, olharmos para Deus, olharmos para Cristo Jesus e pedirmos ao Senhor esse autocontrole. E a fé, queridos, de fato, a sua fé em Cristo, ela afeta o seu comportamento. A sua percepção quanto ao pecado, a sua percepção quanto à existência de Deus, a sua convicção quanto ao Espírito Santo morando em você, no meio da briga, te traz aquela imagem, olha, eu estou dentro de você, eu sou o Espírito Santo, eu estou dentro de você, e isso não está certo. Isso te freia, isso te modula. Por isso a gente não está falando só simplesmente de comportamento por comportamento. Há um Espírito Santo, há um Deus que nos envolve, que age em nossas vidas. E agora, isso não é uma recomendação para que o marido se ire toda vez, porque a esposa toda vez vai estar calma para acalmar. Não por aí também. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um.
Que o seu falar seja sempre agradável. É possível ter um falar sempre agradável, mas eu conheço gente que tem um falar sempre desagradável. Tem gente que sabe ser desagradável. Toda brincadeira, toda observação é só para machucar, só para ofender. Mas tem gente que tem a palavra boa, a palavra que agrada, que levanta. Irmãos, eu quero falar algo para vocês. O elogio é poderosíssimo. Maridos, o elogio é poderosíssimo. De uma das coisas que você pode se propor daqui para frente é elogiar as realizações da sua esposa. Quando a sua esposa fizer uma comida, queridos, elogie a comida da sua esposa. Teve uma pessoa que eu ajudei ela a uma realização na advocacia na época. E essa pessoa falou: olha, eu quero te levar já aí para um restaurante bom, que eu quero te pagar uma comida cara. Aí eu falei, beleza. Fui lá como advogado depois do êxito do processo. Aí ele me pagou um almoço que foi R$700, queridos. R$700 num restaurante lá na Asa Sul. E eu estava comendo aquela comida, aquele ambiente de gente rica. Na hora que você entra no lugar, todo mundo fica olhando para você, saber quem você é, porque é um lugar onde tem muita gente rica. Aí os outros pensam que você é rico, né? E eu sou rico da misericórdia de Deus. Mas qual o ponto que eu quero chegar, queridos? Eu estava lá comendo aquela comida e depois eu comi na comida da Daiane em casa. A da Daiane é muito melhor. Você, marido, nunca aconteceu de você estar comendo em casa aquele bife lá? Você pensa, cara, que comida maravilhosa. Quanto mais eu como na rua, mais que eu amo a comida da minha esposa. Por que eu não posso elogiar a comida da minha esposa? Às vezes é simples, é do cotidiano, mas elogie. Elogie quando ela se arrumar. Não dá um trabalho demais para a mulher se arrumar. Escovinha, se arrumar, se maquiar. O homem só passa um sabonete no corpo, querido. Só não usa. Se faltou shampoo, creme, ele não está nem aí, não precisa, só precisa. E se não tiver sabonete, ele usa sabão em barra mesmo, minuando, e ele não tem problema. Mas a esposa é desafiador. Então, às vezes, ela se arrumou, preparou tudo, você não disse que ela está bonita. E não é um dizer genérico. Olhe para alguma coisa específica. Nossa, esse brinco combinou com sua roupa. Olha, que bota bonita que você... E não seja falso não, tá? Mas às vezes existem N belezas na sua esposa, N realizações dela ao longo do dia, mas simplesmente a gente não liga para essas coisas. Da mesma forma, a esposa elogiar o marido, nossas palavras, ao mesmo tempo que tem capacidade para destruir, também tem capacidade para levantar a pessoa. E vamos caindo na mesmice, e vamos esquecendo o elogio. Mas não precisa ser meloso demais também não, tá? Ai, meu amor, seus olhos são como... isso e aquilo outro, meu amor. Seu sorriso é como um arco-íris invertido, que é como tal, não sei o que, tal. A não ser que sua esposa goste disso, né? Que cada um tem uma... Mas tem esposa, para com isso, né? Você tem que perceber qual tipo de elogio também. Em que sentido, queridos? Vale a pena nós dizermos, Senhor, me dá um palavreado, Senhor, mais ajustado, mais apurado. Isso se vale no relacionamento com o cônjuge, se vale no relacionamento também no seu cotidiano também, sabendo elogiar, sabendo silenciar. Provérbios 21 diz assim, quem guarda a sua boca, e não vou avançar muito não, queridos, mais alguns minutinhos. Quem guarda a boca e a língua, guarda a própria vida das angústias. Da mesma forma como é importantíssimo você saber falar, é importantíssimo você saber se calar. Muito comum, em momentos de discussões do casal, o marido se exceder e ofender. Eu não te amo, eu tinha que ter ficado em casa, não sei bem que minha mãe falou que eu não devia ter me casado com você, não sei o quê. E assim, preste atenção, o marido falou que não amava a esposa, ou vice-versa, a esposa falou que não amava o marido, só que eles se amam, e estão juntos há 10 anos, porque eles se amam sim, mas naquela hora da briga, ela falou demais, ele falou demais,
Mas essa frase, eu não te amo, ou te odeio, ou estou com raiva de você, isso vai ficar reverberando por muito tempo. E que desafio vai ser você tentar apagar isso da mente e do coração da pessoa, se for possível. Porque às vezes você diz, você é igual a sua mãe, você é igual ao seu pai. Na hora da briga, e depois a pessoa não esquece mais. E fica carregando aquilo. Então, às vezes nós somos os nossos próprios inimigos do nosso casamento. Você quer... É muito comum, pastor, eu vou trazer minha esposa aqui para você falar com ela, que ela tem que melhorar. E assim, você não consegue controlar o seu cônjuge. Você modifica ele de forma reflexa. Quando você muda o seu próprio comportamento, quando você muda a sua própria atitude, ela vai percebendo essa mudança em você e depois ela conclui, não, eu também preciso mudar nesse aspecto e nesse aspecto, por causa... Ao perceber você pedindo perdão, ao perceber você mais moderado, ela se sente também motivada a moderar também. Então, eu vejo, como estamos ficando nervosos, eu estou ficando nervoso na discussão, talvez seja interessante parar ali a discussão. Não, faz assim, daqui meia hora a gente conversa, vamos dar, daqui 1 hora a gente conversa. Para, toma água, reflete, talvez no dia seguinte. Não é um convite para varrer para debaixo do tapete e nunca mais tocar no assunto, não é isso. Mas a gente precisa saber falar, mas a gente também precisa saber ficar calado também. Existem pessoas que têm uma dificuldade tão grande de comunicação que simplesmente nunca falam nunca. Pastor, eu sou casado há 10 anos. Eu nunca conversei com um problema com meu marido. Ele não consegue falar. Ele não consegue. Ele simplesmente implode. Tem o que explode e tem o que implode. Aí onde às vezes também, queridos, é necessário, a gente não vai exaurir tudo aqui, mas simplesmente quando você percebe uma debilidade sua, quando você percebe uma fraqueza sua, isso talvez seja o primeiro e importantíssimo passo para que você possa melhorar. Se você simplesmente concluir, pastor, eu tenho dificuldade da comunicação, eu percebi que isso é uma dificuldade minha. Essa primeira percepção sua, você tirar essa conclusão, já é talvez o primeiro e mais importante passo para que você possa crescer como marido, crescer como esposa, crescer como filho, crescer como pai. Provérbios 17:25 diz, 17:27, quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Se eu olho para Provérbios 17:27, eu digo, Senhor, eu quero ser comedido no meu falar, eu quero ter, Senhor, esse espírito sereno. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Provérbios 15:25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Chega no seu marido depois e diz assim, não vai ter que ser outra coisa, eu vou só ilustrar, porque se eu disser isso, ele vai dizer, você ouviu no Conto de Casais. Mas se ele vira para ele e diz, olha, a melhor escolha da minha vida foi o dia que eu escolhi casar com você. E se você falar algo assim, de forma sincera, não é só um elogio para fazer ele rir, isso repercute, queridos, tenha certeza disso. Essa fala positiva para o seu marido, essa palavra branda, essa palavra agradável, amável, ela repercute positivamente. Por que a palavra ruim repercute negativamente, mas a palavra boa não repercute positivamente? Repercute sim. Agora, esses dias eu estava ouvindo um podcast, da BBC Brasil, onde o comentarista falava mais ou menos o seguinte, 5 palavras boas superam uma palavra ruim, um acontecimento ruim, era algo mais ou menos assim. Segundo psicólogo tal, segundo psicanalista tal, segundo psiquiatra fulano de tal. Aí eu pensando, meu Deus, olha quantos versículos bíblicos nós temos aqui sobre a palavra positiva, sobre a palavra branda, sobre a palavra agradável, sobre a palavra amável.
Aí depois de 3.000 anos depois de escrito esse texto, vem pessoas dizer sobre o poder da palavra boa. Então a Bíblia já diz, e a Bíblia já ensina nós, cristãos, a utilizarmos a nossa palavra para abençoar as pessoas. Meus amados irmãos, tenham tudo isto em mente. Tiago 1,19, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Aí a reflexão final, já o último minutinho da pregação: como tem sido a minha fala com o meu cônjuge? Eu tenho sido agressivo com a minha fala? Eu como esposa, você como esposa, como é que tem sido a sua experiência nos últimos meses ou nas últimas semanas? E talvez esse agora vai ser o tema de nossa oração. Senhor, dá-me essa moderação no falar, esse espírito sereno. Coloca palavras bondosas na minha boca, Senhor, me ensina a ouvir, me ensina a perceber o meu esposo, a perceber a minha esposa, a simplesmente estar sentado do lado dele, silenciado do lado dele, ou ouvindo, se compadecendo. E eu quero convidar você a fechar os olhos em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Pai querido, eu oro por mim e pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor. O pastor não traz essa pregação essa noite porque é aquele que trata melhor a esposa de todos, ou porque é o mais calminho, é o mais sereno, não. Mas trazemos esse tema, Senhor, porque há tanto que mudar, melhorarmos em nós, mas nós não queremos desistir de tentar. Estamos vivos ainda, somos jovens, podemos melhorar, podemos tratar melhor a esposa, o marido. Não há ninguém aqui que não possa melhorar, não há nenhum marido aqui, excelente que seja, que não possa ser ainda mais surpreendente para com a esposa, e não há nenhuma esposa aqui que não possa ainda avançar e ser uma pessoa ainda mais agradável. Senhor, nós nos pomos a meditar, como diz o Salmo 1, meditando em Tua Palavra, nos acontecimentos que envolveram Jó e a esposa, nas referências, Senhor, sobre uma palavra sóbria e oportuna, e também nós em nossos dias hoje, Senhor, porque queremos viver, Te viver e viver a Tua Palavra se cumprindo em nós. Peço a Tua bênção sobre Teus filhos, para que possamos, ó Deus, andar na direção certa, avançar, Senhor. Leva cada um em paz para os lares, abençoa, dirige sempre e abençoa a Igreja Batista das Nações, que seja esse lugar onde as pessoas possam se encontrar contigo e aqui serem abençoadas. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém?